Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um de todos aqui na página do Serral. Vocês devem estar estranhando que a Lombardi agora apareceu. Mas a Rosângela, né, que fez a cirurgia, semana passada a gente tinha comentado, está em casa, graças a Deus foi tudo bem, né? E boa noite, Cícera. Graças a Deus a cirurgia foi ótima, ela já está em casa, mas precisando de repouso, né? Então, estamos aqui unidos por ela. Inclusive o Cícero, né, que falou hoje comigo, bem próximo, mas ele falou, todo mundo já me vê na quarta, já me vê na quinta, já me vê no sábado, vão enjoar da minha cara. Vamos lá aparecer. Oi, Devinha, boa noite. Então, deixa eu dar um aviso para vocês, vai esperar que eu mande aqui o link, né, gente? Nos grupos. Só mandar aqui no grupo. E lembrando a todo mundo que a gente tem lá o canal do YouTube, né, CEAL Fortaleza, e todos os estudos que a gente tem aqui no Facebook estão lá, né? Porque algumas pessoas que não acompanham pela rede social podem acompanhar pelo YouTube. Oi, Aninha. Oi, Rose. Deixa eu só mandar um link para vocês. E chamar os meninos aqui, que hoje eu estou me sentindo bendita entre os meninos. Boa noite, Roger. Deixa eu mandar o link para vocês. Nos grupos, podem mandar para todos. Hoje é feriado, mas é dia de estudo também, né? De aprender e aprender juntos. Melhor forma. Aprender com amigos. Afinal, somos todos real. Gente, eu sou tão empolgada, só que me segurando, para não fazer minhas brincadeiras, mas vai dar certo. Deixa eu chamar aqui os meninos, já mandei o link para vocês. Vamos lá. Boa noite, Eudálio. Boa noite, Wellington. Boa noite, Robson. Boa noite a todos. Bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite. Socorro, já somos todos real. O Eduardo de Có, do Grupo Espírita Vianney de Carvalho. Boa noite. Boa noite, Moreira. Que ótimo, gente. Então, a gente vai fazer o estudo dessa noite, que é a introdução do item 6, né, meninos? E o Robson vai iniciar a nossa prece, para que a gente se sintonize aí para um bom estudo. Olha a Rosinha. Boa noite, Rosinha. Não estou te ouvindo, Flor. Para fazer a prece? Não? Isso, Tá me ouvindo, não? Não. Agora sim, mas você estava balançando a cabeça, eu não sei o que você estava falando. Você pode fazer. Tá bom. Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos aí a mais essa noite de estudo. Só parabenizar a Rosângela aí pela passagem de serviço que ela fez para ti, Flor. Você está chamando a gente de menino, né? Então, foi bem feita a passagem de serviço. E a gente gosta, né? Diminui aí uns 50 anos de cada um, mas está tudo bem. Bom, pessoal, vamos lá, vamos todos nos centrarmos nesse momento em que a gente, de certa forma, quebra um pouco o ritmo com que a gente está lidando no nosso dia a dia, tenta
se comunicar com a espiritualidade maior que nos envolve, que tenta mostrar a cada um de nós um caminho a seguir. E nesse momento nós vamos pedir a Deus, nosso Pai de amor e bondade, que nos envolva. Envolva com a paz, com a serenidade, envolva com as virtudes que tanto necessitamos desenvolver e expandir em cada um de nós. Que sejamos aqueles que buscam a cada dia fazer um pouco mais, fazer pelos nossos semelhantes aquilo que gostaríamos que eles fizessem para conosco. Olhar ao nosso derredor e encontrar em cada momento uma situação na qual praticaremos o evangelho de paz e de amor que o Cristo nos trouxe. E através dessa prática, que a doutrina espírita tanto mostra para cada um de nós que fora da caridade não há salvação, possamos caminhar em busca daqueles que querem o nosso bem, que querem nos proteger e querem nos amar de uma forma como nós ainda não conseguimos. Que eles nos envolvam com a sua paz, com a sua serenidade, que nós, ainda estudantes dessa doutrina de amor, possamos entender um pouco mais a cada estudo e transformar a cada um de nós, através dessa busca que temos com certeza já começado há muito tempo, mas que ainda está bem longe de concluir, que nós entendamos a vida, entendamos as necessidades que cada um de nós tem de sermos melhores e que façamos sim, a cada dia, para que o exercício e a prática do amor seja uma constante da nossa vida. Que Deus, nosso Pai, nos envolva a humanidade tão necessitada nesse momento de serenidade, de paciência, de esperança, e que nós sejamos, de alguma forma, aqueles que entendem e que, através da consolação que a doutrina nos mostra e nos traz, mensageiros dessa prática de amor e paz que o Pai nos traz. Abençoa-nos hoje e sempre, ó Deus, assim seja. Vou colocar o texto aqui para a gente, né? Vamos fazer a leitura. Passar aqui o link para acompanhar. Ok, vamos fazer a leitura do nosso estudo. Antes de começar, eu queria desejar uma boa noite a todos. Mas é uma satisfação, mais uma vez, estar com vocês. Não temos uma rosa, mas temos uma flor. Temos um jardim, conosco, então a gente está muito bem aparado em relação a isso. Muito obrigado, Flor, pela sua participação. Bem, gente, na semana passada estudamos os itens 4 e 5. Eles trataram das manifestações inteligentes e do desenvolvimento da psicografia, resumidamente falando. Hoje a gente vai dar continuidade com o estudo, que é o capítulo, que é o item 6, quero dizer, e que vai fazer um breve resumo da doutrina espírita. Só lembrando que é uma continuação da leitura do Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Quem não acompanhou as leituras anteriores, só recorrer ao Livro dos Espíritos e lá, logo no comecinho, nós teremos essas leituras que já fizemos alguns comentários e já trabalhamos nesses dias. Pois é uma leitura de hoje. Conforme notamos acima, se refere-se à leitura anterior, os próprios seres se comunicam, se designam a si mesmos, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções.
Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal... Pois não? Desculpe lhe interromper, só para eu aumentar mais um pouco a letra e ficar mais fácil para todo mundo, que vai mexer aí. Pronto. Bom, pode continuar. Obrigada. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevive a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que, por isso, se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço, ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os da categoria inferiores inclinados à maioria de nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também os que não são nem
muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma ordem. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição. É uma espécie de filtro ou depurador de onde saem mais ou menos purificados. Essa é a primeira parte da leitura. A gente vai fazer uma pausa agora para alguns comentários. Logo em seguida, o Robson dará continuidade. O que eu tenho a dizer sobre essa parte, que é uma parte assim, essa primeira parte da leitura é uma parte didática, bem assim, com algumas informações que são essenciais para nós que estamos, atentando ao estudo da doutrina espírita. São algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Certamente, em estudos futuros serão mais aprofundadas. Aqui ele aborda a questão a diferença do mundo corpóreo e o mundo material, os seres corpóreos e imateriais, né? Ele trata também da questão da existência de um mundo invisível, que é conhecido como o mundo dos espíritos. E também fala aqui também um pouco da diferença dos espíritos, né? Ele deixa bem claro aqui que os espíritos não são iguais, eles se diferem, né, de acordo com determinadas condições. Por exemplo, aqui ele fala dos espíritos superiores, né, que são os espíritos considerados puros, que têm as maiores proezas de sabedoria, de discernimento, de ética, de benevolência, e tudo que eles proferem, nada mais é direcionado a não ser que seja para o bem. E ele fala também em seguida em relação aos espíritos, né? Os espíritos inferiores, que são aqueles espíritos que geralmente eles não são tão assim consistentes nas suas ideias, porque talvez nem mesmo eles entendem o que estão querendo com aquilo. E nós, os seres humanos, né, que somos bastante suscetíveis às vicissitudes terrenas, né, somos um alvo fácil para que eles se aproveitem. Mas também ele deixa claro que nem todo espírito inferior é necessariamente mau. Existem espíritos inferiores que são espíritos brincalhões, espíritos levianos, e que, né, eles se comprazem em fazer esses entrelaces com o mundo material, né? Bom, o que eu pude tirar dessa leitura, desse estudo inicial, que, como eu falei, é um estudo básico, né? É que a gente vive no mundo material, somos seres humanamente falhos, mas que no mundo espiritual também há essas diferenças. Foi isso o que eu percebi nessa leitura inicial do texto. Se o Audálio ou o Robson tiver alguma coisa a complementar sobre o que eu falei, sintam-se à vontade. Tá bom, vou fazer só um complemento aí, Wellington. Agradeço a oportunidade. Ele fala, ele começa a explicação dele falando de Deus, né?
E assim, é interessante que a primeira pergunta, efetivamente, do Livro dos Espíritos é também sobre Deus, né? O que é que eu acho importante a gente realçar isso? Porque nós precisamos ter essa certeza, né? Já que nós estamos, de certa forma, começando a aprender a doutrina espírita, né? Tentando, de certa forma, divulgá-la, né? Que a certeza de Deus para nós é algo irrefutável, né? Não tem nenhum momento aquela dúvida sobre Deus, né? Então, para que eu me considere espírita, isso tem que ser uma verdade absoluta para mim, tá? E aí segue uma outra coisa, né? Eu preciso entender Deus, né? Eu não tenho na minha limitação, né? Nós somos ainda muito materialistas, ou seja, a gente precisa muitas vezes tocar, muitas vezes sentir, mas a gente precisa ter algumas certezas dos atributos de Deus, né? E aí o Allan Kardec ele começa dizendo que Deus é imutável, é imaterial, é único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, a partir do momento em que a gente tem essas verdades, nós começamos a ter, né, condições de ter algumas respostas, né? Vai-se, com certeza, associar com outras situações, com a imortalidade da alma, com a pré-existência da alma, né? E aí, por exemplo, nesse momento de pandemia, muitas vezes, muitas pessoas podem estar se questionando, e Deus nesse momento? Qual é o papel dele, né? Onde é que ele se coloca? Então, a consolação que a doutrina espírita, as explicações que ela nos traz, de certa forma, fundamenta cada um de nós para que nós tenhamos essa certeza na justiça e na bondade de Deus, né? Então, não dá para tá aí acho que foi a Flor que postou, alguém, né, o Céu Fortaleza. Essa frase aí que o Allan Kardec começa, né, quando ele começa toda a explicação da doutrina espírita, é a primeira explicação que ele dá, né? Porque se nós nos consideramos espíritas e nós não temos essa concepção, nós temos que trabalhar, cada um de nós, para chegarmos, né, a entender essa, de certa forma, essa explanação que nos é dada sobre Deus e entender cada um desses pontos para que a nossa, digamos assim, assertividade, a nossa confiança na doutrina espírita, ela se fundamente sempre um pouco mais a cada dia, tá? Eu acho que só queria realçar isso aí, tá? Só fazer um trecho da leitura também me chamou muita atenção, porque a gente que já está inserido no doutrina espírita, mas que ainda não realizou todas as leituras necessárias, e este estudo de hoje é um momento ideal, né, que a gente comece a desenvolver novos conhecimentos, absorver novos conhecimentos. Tem um trecho aqui que me deixou assim, que eu poderia já ter cogitado isso, né? Mas precisei ler, precisei fazer a leitura para poder chegar a esse... pois não é que é isso mesmo. Como ele diz assim, que o mundo espírita é um mundo normal, né? Primitivo, eterno, pré-existente e que sobrevive a tudo. E, ao contrário, o mundo material é um mundo secundário, quer dizer, poderia nem existir, independente de um mundo material existir ou não, o mundo espiritual continuaria sempre existindo. Esses dois pontos, mundo espiritual, mundo espírita é primitivo, né? E o mundo material é secundário. Eu gostei de... Só isso mesmo, Audálio. Microfone, Audálio. Vamos lá. Abri, desculpa.
O texto, como o Hélio falou na sua leitura, falou que realmente o texto é bastante esclarecedor. E eu vi aí uma dica do Cícero, né? Que esse tópico da introdução é o melhor texto, é o texto que mais sintetiza, na verdade, a questão dos itens da doutrina espírita, o melhor resumo. E o Robson, quando foi falar, pegou exatamente o que eu estava pensando, que ele começa, né, gente, falando tudo sobre Deus, a definição, os conceitos e esse ser que é Deus, como é que foi colocado aí inteligentemente, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos. E esse tópico, curiosamente, que a gente está estudando na introdução, o tema do tópico 6 é o resumo da doutrina dos Espíritos. Nós estamos falando da nossa doutrina, do que é nós, somos nós espíritos, né, gente? E dentro desse tópico que o Wellington leu, eu queria só repetir para a gente ressaltar aqui, que ele fala o seguinte, que o mundo normal, né, o mundo normal, esse mundo primitivo, eterno, pré-existente, sobrevive a tudo. Que, na verdade, o mundo, quer dizer, o mundo espírita que é o mundo normal. O mundo espírita que é o mundo normal. A gente pensa, né, que é o mundo material que é o mundo principal, mas não é, né, gente? É o mundo espiritual que é o mundo principal. Nós estamos temporariamente, né, nesse mundo para depois retornar a esse mundo principal, ao verdadeiro mundo que é o mundo espiritual. Ou seja, momentaneamente, nós estamos presos à matéria. E o que vai realmente nos libertar desse mundo de provas e expiações é exatamente o desencarne, a morte. A morte, ela não nos, como se diz, ela não nos prende e nos dá um final de nada, ela nos liberta para a nossa verdadeira realidade. É um item, um tópico muito rico mesmo, que vale a pena depois a gente se debruçar e ler calmamente. A gente faz aqui umas, como é que se diz, umas reflexões, dá umas pinceladas, como a gente diz, né, em alguns tópicos, mas um convite para todos nós relermos esse tópico novamente para a gente continuar o nosso estudo. É isso só que eu queria ressaltar. Não vou me alongar muito, porque tem ainda um bom texto ainda para o nosso amigo Robson, e aí outras considerações, ok? Tá bom, Florzinha? Antes de passar, Robson, eu queria só reforçar aqui que hoje a gente tem 2 aniversariantes, que é a Ana Guiar, que está aqui acompanhando com a gente o estudo. Opa! Né, e o Eduardo. Então, CEAL, feliz com vocês, a gente deseja, né, que Deus abençoe, né, mais um ano aí, em celebrar a vida, né? Isso. Eu vou colocar o texto para vocês. Vamos lá. Bom, antes de começar a leitura, só parabenizar os aniversariantes, né? Desejar tudo de bom, muita paz, saúde, né? E que Deus os abençoe. Bom, dando continuidade, né, o item 6, o texto é o seguinte: deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. Eu vou ler, aqui eu tenho essa nota 1. Há entre esta doutrina da reencarnação e da metempsicose, como admitem certas seitas, uma diferença característica que é explicada no curso da presente obra. Tá? Então, foi por isso que ele colocou essa nota 1 que eu acabei de ler para vocês. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, o homem perverso a de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar, conserva
depois de se haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conheceram na Terra e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O homem encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos espíritos bons com os quais um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então não explicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os espíritos bons nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelharmos-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, habitualmente pelos médios que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral por meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte do que as compõe, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou ensinamentos úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, amiúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira,
muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa do que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que, já neste mundo, se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil, de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo, que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam finalmente que, no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme seus desejos e esforços na senda do progresso, para a perfeição que é o seu destino final. Este, o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem. Isso aí fica para a próxima segunda. Bom, eu só estou... Como é muito longa aqui, eu só vou me posicionar aqui para poder vir tópico a tópico. Bom, ele começa falando sobre o destino de cada um de nós quando chega a morte do corpo físico, né? Ele diz que, nesse momento, nós retornamos ao mundo dos espíritos, né? E no mundo dos espíritos a gente passa um tempo e depois, né, por necessidade evolutiva, né, vai depender aí de cada um, aqueles que ainda necessitam manter o seu ritmo, né, de estudo, digamos assim, de evolução, retorna à Terra. Ele fala um lapso de tempo, né? Eu acho interessante ressaltar isso aí. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo o tempo que a gente passa na erraticidade, que seria a erraticidade ou o espírito errante, é aquele momento em que nós não estamos conectados ou vivendo uma vida material, né? Então, ele diz que esse lapso de tempo ele é individual, digamos assim. Não tem como a gente chegar e dizer, o tempo que a gente passa na erraticidade é X. Não faz parte da doutrina espírita a gente ter essa mensuração de tempo específica, tá? Então, eu achei importante a gente ressaltar isso. Ele fala, já no segundo item, que tendo o espírito que passar por várias encarnações, né? Então, seria interessante que se esse conceito ele fosse muito forte em nós, né? Muitas vezes a gente diz, eu acredito em reencarnação, mas muitas vezes também a gente esquece que nesse momento nós estamos reencarnando. Então, nós somos uma alma que pré-existe,
né, a esse momento e por preexistir, ela tem uma história, tem realizações, tem sementes que foram lançadas e que hoje está a colher, né? Então, esse é um ponto importante, né? Se essa concepção da reencarnação não fosse só olhar para frente, eu acho que ela daria um conceito de muito mais consolação para as pessoas, né? E aí eu não falo somente dos espíritas, já que o conceito de reencarnação ele é aceito também por outras religiões, né? Por outras seitas, né? Por alguém que não está totalmente vinculado à doutrina espírita, né? Mas esse conceito da pré-existência ele é muito importante para nós, né? Porque ele nos instiga a seguir adiante. Tá? Por que seguir adiante? Porque eu tenho uma vida, e se eu estou evoluindo, e hoje, né, o mal ainda é uma presença na minha vida, né? Imagina quando eu era menos evoluído do que hoje, que com certeza essa é a verdade, né? Já que a doutrina espírita nos diz que nós evoluímos. Então, assim, o que é que eu fiz, né, nessas existências? Então, cabe a nós entender o seguinte, que não tem necessidade dessa resposta. Não tem necessidade de eu chegar e saber, foi um dia tal ocorreu isso. Não. A resposta para essa pergunta é a seguinte, eu preciso fazer o bem. Porque a prática do bem, ela substitui, de certa forma, as dores que eu causei, porque eu me mostro diferente para a vida, eu me mostro aquele que acredita que é possível, não somente que seja possível, mas que hoje entende que a prática do mal já não é mais condizente com a sua maneira de pensar, né? Então, eu acho que esse é um conceito muito muito forte, né? Ele voltou a falar, né, já que, de certa forma, ele também está fazendo um resumo dos 5 itens anteriores, ele voltou a falar da metempsicose, né, que a reencarnação ela se dá na espécie humana. A metempsicose é a aceitação, né, de que nós podemos reencarnar em qualquer espécie, né, orgânica, né, digamos assim, mas não é a visão da doutrina espírita, né? E eu, para me dizer espírita, eu tenho que aceitar essa visão, né? Não adianta eu dizer, não, eu sou espírita de carteirinha e tal, mas eu não aceito que eu tenho que perdoar infinitamente. Tá? Então, assim, é um contrassenso. Tá? Eu posso até dizer o seguinte, dentro da minha natureza não está ainda perdoar infinitamente, mas é necessário que um dia ela se dê, alcance essa natureza, alcance essa forma de pensar e de agir. Tá? Bom, ele fala, né, mais uma vez, que de certa forma, existe, né, até dando um complemento àquilo que o Wellington leu, existem várias categorias, né, de espíritos e a gente, de certa forma, consegue, né, identificar um pouco essa categoria, né, pela pessoa que está ao nosso lado. Ou seja, se aquela pessoa tem um trato fácil, tem atitudes dignas, tem uma moral elevada, esse espírito ele tem uma certa evolução moral, né? Quando ele fala que nós progredimos, né, e nunca que regredimos, isso se dá na base de conceitos morais, né? A gente não deve confundir isso com as coisas materiais da vida. O progresso aí não dá por ter o material. O progresso se dá por entender o seguinte, isso está errado. Aquela brincadeira de criança que a gente perguntava, o que é certo, é roubar ou roubar? Aí a resposta certa é não roubar, né? Então, esse é o conceito moral que a gente progride com ele, né? E uma vez entendendo o seguinte, vamos supor que eu tenha alcançado a concepção de que eu não devo tirar uma vida humana.
se eu alcancei esse conceito moral, eu fiz um progresso. Então, não vou nunca chegar na situação de retirar uma vida humana, porque isso para mim está errado. Tá? Mas é quando a gente alcança esses conceitos. Então, essa progressão que se dá, ela se dá nesse sentido. Tá? Do conceito moral das coisas que nos envolvem, né, a parte do caráter e da personalidade. Tá? Ele fala também da individualidade, né, para reforçar aquele conceito, né, que é contrário ao panteísmo, que nós somos indivíduos, somos existentes, pré-existentes a essa vida, nós estávamos na erraticidade por algum motivo. Resolvemos, né, por iniciativa própria, né, ou aconselhado, mas com a aceitação da nossa parte, retornarmos à matéria. Né? Estamos aqui vivendo, estamos aqui, de certa forma, coexistindo e progredindo, né? Esperemos, né, que seja dessa forma. E um dia a gente retorna ao nosso mundo primitivo, né, como foi dito aí anteriormente, que é o mundo espírita. Tá? Então, isso se dá tudo de forma individual. Tá? Nós não fazemos parte de um conceito único, nós não somos uma parte de uma divindade que foi extraído, veio, vive, desencarna e volta a fazer parte desse todo. Tá? Então, o panteísmo é essa visão, mas a doutrina espírita nos fala da individualidade, porque se nós não acreditarmos na individualidade, os nossos esforços, né, de certa forma, eles são amenizados, eles são tolhidos, né? Porque se esforçar tanto, se tudo que eu vivo, tudo que eu desculpa, tudo que eu de certa forma exerço não é meu, né? É de uma individualidade que não existe, e sim faz parte de um mundo, digamos assim, coletivo, tá? Ele realça também a questão do nosso retorno à pátria-mãe, né, digamos assim, ao mundo espiritual, mundo primitivo, no qual nós teremos a lembrança, né, digamos assim, o espírito do Robson, né, que lá na frente ele vai deixar de ser o espírito do Robson, porque ele vai ter outra experiência, e aí, né, um dia, se for evocado o espírito do Robson, né, que seja lá na frente, lá no futuro, eu virei, porque sou eu, né, esse espírito que irá evoluir, né, se Deus quiser, e me ajudar nessa caminhada, mas ele fala que ao retornar ao mundo espiritual, a gente tem a lembrança, né? Tem a lembrança e tem a experiência de reencontro, né, com todos aqueles que fazem parte da nossa existência. Tá? Então, por que Deus tiraria de nós, por exemplo, nas nossas vidas anteriores, nós fizemos amizades, nós tivemos famílias, nós desenvolvemos sentimentos de uns para com os outros, mas nesse momento isso foi necessário, um certo distanciamento. Então, não tem porquê nós perdermos esses vínculos, né? Então, é sim dado a nós o reencontro com todos aqueles que nós amamos. Lógico que isso depende da minha situação, né, de querer e de buscar nesse momento. Tá? Se eu não estou envolvido com nada disso, se o que eu quero é uma coisa que me distancia de tudo isso, né, o meu livre-arbítrio será atendido e será respeitado. Tá? Então, essa lembrança, ela é um fator importante, porque muitas vezes eu já ouvi as pessoas dizer, por que a minha vida é mais ou menos assim? Porque quando a gente chega lá, a gente tem lembrança de tudo. Né? E nessa lembrança mais ampla,
né, nós conseguimos enxergar um horizonte totalmente diferente. Nós conseguimos enxergar as necessidades que a gente precisa passar, a gente consegue enxergar as relações que precisam ser reconstruídas, né? A gente precisa trabalhar nessas relações e aí, né, se dá muitas vezes, né, o retorno em situações com proximidades de pessoas que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade e acha difícil de conviver, mas lá quando a gente tinha uma visão mais ampla, né, e essa visão mais ampla o que na realidade eu sou, o que eu fiz, né, e aonde é que eu preciso estar. Tem uma passagem, né, que fala que a gente aqui precisa resgatar até o último ceitil, né? Ou seja, cada situação que nós, de certa forma, ofendemos, que nós fizemos alguém sofrer, a gente é responsável por isso, né? No Céu e Inferno ele fala que nós teremos que fazer tanto bem quanto mal nós tenhamos, né, feito, né? Que essa é a remissão das nossas faltas, né? Ela se dá pelo arrependimento e expiação né, eu estou falando demais, mas até para instigar a gente também a buscar outras fontes. Então, nós aqui somos responsáveis pelas nossas faltas, e de certa forma foi dito aqui hoje, né, na leitura. Robson, até complementando o que você está falando, tem um comentário do Reginaldo, né, que ele fala que fato pelo qual desencarnar todos continuamos bons ou ruins, né, como nós somos hoje, a gente continua também no mundo espiritual, que é complementando o que você está falando aí, né? O Wellington falou que nós, o Allan Kardec falou uma coisa que a gente sente, nós somos compostos por 3 coisas, né? A matéria, o laço e o espírito, né? O laço que seria o perispírito. Quando a gente perde a matéria, né? A matéria era o meio de comunicação com o mundo espiritual, né? De onde vinha a verdade, de onde vinha o pensamento, era do espírito. Então, quando a gente perde esse lado, esse lado material, a nossa verdade continua a mesma, né? Não existe progresso porque nós trocamos de investimento, tá? Nós somos e continuaremos a ser, no momento da morte, exatamente iguais, né? A gente vai gostar de quem a gente gosta, a gente vai não ter uma afinidade com pessoas que a gente não tem, né? E aí, né, esperemos que quando essa memória surge, né, essas lembranças vêm à tona, a gente consiga entender que, na realidade, nós precisaríamos ter feito muito mais, né, do que a gente fez. E isso com certeza é uma verdade, já que nosso passado, ele com certeza depõe contra nós, e nós, para darmos passos mais largos, nós teríamos que fazer muito mais do que a gente faz hoje, independente do que a gente faz. Tá? Talvez essa seja uma máxima que a gente tem que levar conosco, né? Por mais que a gente faça, né, a gente precisa fazer mais. E aqueles que não fazem precisam acordar e começar a fazer, né? Lembrando que quando a doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação, é porque a caridade é exercício, né? Eu nunca vou poder chegar e dizer que, não, eu te amo imensamente. Tá, mas e aí, como é que eu transformo, como é que eu exemplifico esse amor? O amor são as palavras, mas a caridade é o amor em ação, tá? E aí se dá dessa maneira, tá? Ele fala também sobre influência, né? Que nós somos influenciados por esse mundo espiritual, tá? Se a gente, eu acho que talvez algumas pessoas não lembrem, mas hoje você aperta o rádio digital e muda de sintonia, né? Antigamente, nos rádios, eu e o Aldalho, a gente lembra disso. Você não lembra, não. Nos rádios, você tinha um botão lá que você sintonizava o Wellington também lembra, eu lhe popei o Wellington, né? Você tinha um botão que você sintonizava a rádio que você queria, né? Hoje você aperta
lá e ela muda de rádio. Nós somos assim também. Tá? Nós nos sintonizamos com a espiritualidade. Então, quando os nossos pensamentos, os nossos anseios, aquilo que faz parte do nosso dia a dia, são anseios puramente materiais, a nossa sintonia se dá com os espíritos de uma classe menos elevada. Né? E isso, né, é um ponto de reflexão para cada um de nós. Por quê? Porque o que eles têm a nos ofertar é o que eles carregam em si. Tá? E os seus sentimentos, as suas verdades, as suas virtudes são bem singelas. Né? E aí eles vão trabalhar para que eu, de certa forma, continue nesse, digamos assim, nesse mundinho meu, né, que o material é sempre mais importante. Né? E enquanto que eu, se buscar fazer uma sintonia com outro tipo, né, de estação, a estação do bem, na qual os espíritos, né, mais elevados, né, e aí, né, o nosso anjo da guarda que está nos envolvendo sempre, mas esperando pela nossa reação, esperando pelo nosso anseio e desejo. E aí eu vou aproveitar a frase que está na tela aí, de se reformar intimamente, tá? Para nos assessorar nesse caminho, porque nós não somos fantoches, né? Aqueles cordõezinhos que nos carregam para onde aquele que manuseia gostaria que nós fôssemos. Na realidade, desculpa, na realidade isso não existe. O nosso livre-arbítrio é que nos faz, né, sermos merecedores, né, desse envolvimento dos nossos amigos espirituais, dos nossos espíritos familiares, né, daqueles que querem o nosso bem, para que, nos inspirando, nós consigamos dar os nossos próprios passos. Tá? Eu vou agora lá na última frase, né, que ele chama a atenção. Né? Eu falei que a gente precisa trabalhar, precisa melhorar e tal. Ele fala o seguinte, que não existem faltas irremissíveis. Tá? E isso é um conceito que a doutrina espírita nos traz. Tá? Pela reencarnação, nós somos agraciados com a possibilidade de trocar a pena eterna por uma condição de repararmos as faltas que fizemos, né, e de nos elevarmos moralmente. Então, quando a doutrina espírita fala que não existem faltas irremissíveis, ela nos traz esse conceito, né, que o inferno foi abolido, né, aquele inferno como um ponto lá pré-existente, aguardando a nossa chegada, e, na realidade, esse conceito ele tiraria de Deus a justiça e a bondade. Tá? O que acontece para nós é que nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Os atos falhos precisarão serem reparados e serem trabalhados. Os atos dignos, morais, eles serão enaltecidos. Então, esse é o conceito. Tá? E aí, toda vez que eu, né, tenho algo a decidir, a realizar, eu lembro desses conceitos. Espera aí. Se eu errar, se eu falhar, se eu for indigno, eu vou ter que caminhar de volta por uma estrada que eu plantei espinhos para que eu me ponha novamente no caminho do bem. Então, assim, é possível evitar, é possível fazer algo diferente daquilo que eu estou me propondo, vou pensar um pouco mais, vou buscar um pouco mais de esclarecimentos, e aí a gente começa a se policiar. Né? E nesse policiamento a gente começa a buscar um conceito diferente de vida. Tá? Eu vou voltar aqui, não sei se todos que estão hoje viram a Eugênia Canto, né, quando ela veio aqui, né, no início,
falar um pouco, né? Só vou, para encerrar, só voltar um pouquinho numa frase que ela falou. Tem um senhor que eu conheci que ele dizia assim: depois que eu conheci a doutrina espírita, nunca mais eu pequei em paz. Né? Ele dizia que sempre se cobrava. Quando a Eugênia veio falar aqui conosco, ela falou sobre o pensamento. Né? Aí eu vou agora mudar a frase dele dizendo o seguinte: depois que eu ouvi a Eugênia, nunca mais eu pensei em paz. Né? Aí fica difícil, né? Porque a gente tem que buscar essa situação de melhoria. Tá? É necessário que cada um de nós, né, tenha essa visão da doutrina espírita. Tá? Hoje a gente fez um apanhado, né, e eu acho que vale a pena depois voltar e reler isso aí, grifar aquilo que assim não ficou bem claro. São conceitos, né, e esses conceitos não são somente aquelas palavras em si, mas elas carregam algo muito mais amplo, né? Não é a leitura, mas sim o estudo que a gente precisa praticar, precisa buscar, né? Eu espero, de certa forma, ter feito um resumo aí da leitura, tá bom? É com você aí, Flor. Algum dos meninos querem comentar alguma coisa? Os meninos querem comentar? Pegou mesmo, né? É isso mesmo. Eu estava vendo o Robson falar, enquanto eu fazia algumas leituras que eram colocadas, aí a gente vai fazendo algumas recapitulações da nossa própria vida, né? Evolução mesmo, enquanto ser humano, enquanto que nós passamos já, nós que já estamos aqui nessa idade assim moderada, já temos uma experiência de vida, né? E uma coisa que a gente consegue, principal, que a gente adquire, né? Principalmente com a doutrina espírita, é a questão da ressignificação. Né? A gente aprende a ressignificar as coisas de modo geral, as nossas ações. A gente aprende a passar por cima. Não estou dizendo que é 100%, porque realmente a gente ainda precisa muito, né? É um longo caminho, mas a gente já começa a perceber, que pode realmente, como o Robson falou, fazer pequenas alterações nas nossas atitudes, né, nas nossas condutas, nos nossos pensamentos. A gente precisa fazer essa reforma íntima. Essa é a oportunidade que o Espiritismo, a doutrina espírita, nos dá, né, enquanto seres encarnados, que é para realmente melhorar, evoluir, dar um passo à frente. A gente sabe que um passo que a gente dá é o mínimo que mas tem significação, pode ser o mínimo, né? Eu estava me lembrando agora da questão dos meus alunos. Falhou o seu som, ué. Tá falhando. Tá falhando, né? Quer desligar e ligar de novo para ver se funciona? Não está funcionando ainda. Tá fechado aí. Isso. Voltou. Oi? Voltou. Então, pronto. Então, eu vou me alongar, vou deixar o Audálio falar. Essa questão mesmo que a gente aprende, independente até de estar na doutrina espírita, com os estudos da doutrina espírita, eu acho que todo ser humano, eu acredito que todo ser humano ele deve fazer isso sim, essa ressignificação, o autoconhecimento, melhorar suas atitudes, as suas ações para consigo, né?
que eu denomino de egocentrismo positivo, que é você ter que cuidar de si internamente primeiro, com essa ressignificação, né, com essa nova estética interna, para poder expandir para os outros, mas sempre no sentido do melhor, né, de corrigir os erros, de corrigir as pequenas falhas que a gente comete todos os dias, quer em pequenas atitudes, quer em pequenos pensamentos, em pequenas reações, e seguir em frente. É isso que eu percebo dessa leitura que nós fizemos, e tudo que o Robson falou, me remeteu a esse pensamento, essa conclusão do quanto é benéfico a gente procurar, porque aqui nós somos corpo, né? Temos um corpo, alma, espírito, né? Mas cada coisa tem cada um está conectado um com o outro, e a gente precisa encontrar o equilíbrio disso, né? E realmente lá no mundo espiritual a gente não vai esquecer de nada, a gente vai pode ser até que a gente adquira outras, né, habilidades que aqui a gente não tem, né? E que a gente precisa realmente se autoconhecer. Aí, Audálio. Tá fechado seu microfone, Ana. Pronto. Abriu. Os dois meninos, né? Como diz a Flor e a Rosângela, os dois meninos já falaram dentro do contexto de hoje, beleza. Aprenderam a lição, eu acho que vai ser redundante, né? Se a gente for falar alguma coisa, já que é uma síntese. Os meninos foram muito felizes, todos dois, e eu espero que as pessoas que estão nos assistindo concordem comigo e estejam satisfeitos. Queria só pegar um gancho aí da fala do Robson, da questão da sintonia, do rádio, né? E que o texto realmente coloca para a gente essa, né, pessoal, essa realidade que mesmo nós espíritas, pelas nossas vivências, nossas experiências, e a gente estuda e nós sabemos dessa realidade, mas às vezes não percebemos a sutileza e, ao mesmo tempo, a delicadeza e profundidade que é essa relação do mundo espiritual conosco e nós automaticamente com eles, né? Inclusive, como ele diz, os espíritos, eles exercem uma ação constante, incessante, moral, inclusive, né, gente? Aí vem a questão que o Paulo falou, é a questão dos nossos pensamentos, né? É uma coisa muito delicada, porque os espíritos, eles se acotovelam, como eles estão conosco toda hora, todo instante, nas mais diversas situações, e conseguem perceber até os nossos pensamentos. E aí eles podem potencializar para as boas ações como para as más ações. E aí, como ele diz, né, é uma das forças da natureza essa ação, que na verdade, quando a gente passa a estudar a doutrina espírita, a ciência espírita é a razão da explicação de vários fenômenos, né, que ficaria no fantástico, no sobrenatural, e no caso é uma relação concreta, né, dos espíritos conosco. E lá, no final também do texto, a parte que o Robson leu, diz, né, que os espíritos eles são atraídos na razão, veja bem, gente, da nossa simpatia, da simpatia que nós inspiramos a eles, e na natureza moral do meio, né, que estão evocando. Daí, essa questão aí, gente, concerne no que tange a nossa atividade espiritual, a nossa atividade de relação com o mundo espiritual, ou seja, né, quem é que está querendo falar comigo, um espírito superior, né? Quem é a pessoa? Ou seja, eu preciso conquistar e ter a simpatia primeiro desse espírito. Sem falar também na questão da minha natureza moral, para poder eu ter essa relação, essa conexão. E depois do próprio meio. Daí, quando ele fala do próprio meio, né, é o grupo. Tipo aqui, nós estamos num grupo, né, gente? Nós estamos num grupo com um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso interesse? Quais são as nossas intenções para que os espíritos possam nos assessorar? Que, com certeza, com toda a humildade possível, limitada nossa, nós temos, com certeza, essa assistência deles, porque vai depender exatamente do objetivo, das intenções
e o meio, né, para que esses espíritos nos assessorem, nos assistem. Então, essa questão da interferência constante deles no mundo físico e também na questão do mundo moral, né, na realidade moral que vem exatamente junto aos nossos sentimentos, às nossas paixões, às nossas virtudes ou fraquezas, que precisamos, estamos exatamente aqui para lapidar isso, né, gente? Era isso que eu teria só para completar a minha fala e não ficar sem dizer nada com relação ao que nós estudamos hoje. Esperamos que, na verdade, todos que estão nos assistindo, tenham gostado, e é como falei aqui, é apenas um incentivo, né, um tópicozinho para a turma ler mais e se aprofundarem nesse estudo de introdução que estamos fazendo do Livro dos Espíritos. Ok, Florzinha? Ok, Wellington Robson? Ok, é isso mesmo. Ok. Passar a palavra para o Wellington, né? Fazer nossa leitura do Evangelho da noite. Ok. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim, está ótimo. Antes de realizar a leitura, só para lembrar, né, que nós estamos no Setembro Amarelo, é somente um mês que a gente salienta a questão do suicídio, né? Porque teve uma ocasião que culminou para que fosse esse mês, um mês, né, de que a gente ressalta essa questão que é tão delicada quanto o suicídio, né? Só para quem é curioso, né, assim como eu descobri que essa cor amarela, ela representa, foi um casal que se chamam Daily M e Darlene M, que tinha um filho de 17 anos, e esse filho de 17 anos, Mike M, ele era considerado um adolescente caridoso, uma pessoa com uma personalidade muito cativante, né? E que também possuía habilidades. A habilidade dele era em mecânica. E ele conseguiu restaurar um Mustang 68 e pintou de amarelo, né? Mas, infelizmente, né, os pais de Mike, eles não perceberam nele, né, essa coisa dessa intenção suicida, dessa intenção de dar cabo à própria vida, e que acabou ocorrendo. Então, no velório do Mike, alguns cartões foram distribuídos, e no cartão tinha um lacinho amarelo, e acabou se tornando o ícone do Setembro Amarelo, que é o combate do suicídio. Só lembrando, gente, pessoas com depressão, pensamentos suicidas, esquizofrênicas ou diversas outras doenças mentais são as pessoas mais vulneráveis, né? O nosso papel, né, é ficar de vigília em relação a isso, principalmente quem trabalha em escolas, né, os centros espíritas que também fazem atendimentos fraternos, que chegam pessoas em situações muito delicadas. Então a gente tem que estar atento em relação a isso todo o ano, né, porque é uma coisa que é assustadora, né, que a gente, com uma palavra, com uma fala, se a gente escutar, né? Não é ouvir, é escutar uma pessoa, a gente pode evitar que isso ocorra. Mas agora vamos para a leitura do Evangelho, que está lá no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o Espiritismo, itens 6 e 7. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a
personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, como concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Muito obrigado, boa noite a todos. Até segunda-feira com o item 7, a ciência e o espiritismo. Obrigado, Wellington, pelas palavras. Obrigado, Robson, também. E a gente vai para o último momento da reunião, né? Com o Audálio, com a nossa magnetização. Quem quiser já pegar água também para magnetizar, né? E falamos tanto em pensamentos, em sintonia, então é um momento exatamente da gente se sintonizar com o anjo da guarda, com as pessoas que a gente quer que melhorem, né? Até essa questão que o Wellington estava falando do Setembro Amarelo, emanar a nossa prece para as pessoas que estão nesse momento, né? Pensando de uma forma mais triste, desanimado, então que a gente possa, em pensamento, tocá-los, né? Então, quem quiser trazer sua água, fique à vontade também, Audálio, para sua magnetização. Ok, pô. Então vamos lá com a nossa água, já estamos aqui com a águazinha. Vamos lá aproveitar a oportunidade de juntos, né, nessa família, que é a família Ceal, amigos que estão vinculados a nós e inspirados exatamente no estudo da noite de hoje, que nos fala de sintonia, que nos fala realmente de conexão com o mundo espiritual, e nós temos essa oportunidade, gente. Queria que, antes de iniciar a prece, também levar os nossos votos de parabéns à Ana, né, e o Eduardo, né, os dois aniversariantes do dia, amigos do CEAL, os nossos parabéns, que Deus abençoe, que Deus ilumine, que continuem perseverando nas suas tarefas e que Deus possa realmente lhes conceder tudo que bom que merecem. E também vamos, na nossa oração, na nossa prece, rogar pela nossa amiga Rosângela, que deu tudo certo, mas que está em processo de recuperação, para que os bons espíritos que trabalham conosco, inclusive nessa área de tratamento espiritual, doutor Demer, doutor Bezerra de Menezes, Curadás Vianney, que esses espíritos também favoreçam e possibilitem a nossa amiga uma recuperação tranquila, o mais flor e rosa, rosa e flor, né? Assim, nas segundas-feiras. Vamos pensar nisso. Vamos lá. Bondoso Deus, nosso Pai de amor e de bondade, Senhor da vida, aqui estamos concluindo o nosso encontro, o nosso estudo e o nosso momento de tratamento dessa noite. Agradecidos imensamente ao Pai pela oportunidade que nos concede mais uma vez. Pedimos e te rogamos em nome de Jesus, o médico de todas as almas, o médico divino, que possa nos permitir também a assistência dos médicos espirituais, doutor Bezerra de Menezes,
Dr. Demer, Vianney Curadás e demais amigos espirituais que conosco trabalham, para que nesse instante depositem nas águas que se encontram expostas nos nossos lares, nos nossos espaços, os fluidos sutis necessários para que essas águas se transformem em medicamentos para as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas mazelas físicas e espirituais, principalmente. Que todos nós, ó Pai, por acréscimo da Tua misericórdia, possamos ser assistidos, beneficiados pelo Teu infinito amor. Perdoa, ó Pai, as nossas fraquezas e limitações e permite-nos perceber a luz dos nossos anjos guardiões, que se fazem conosco diuturnamente, para que nós percebamos as suas ações, as suas inspirações, e a gente possa, se conectando, melhorarmos a nossa condição enquanto almas encarnadas, espíritos imortais. Que esses fluidos, que essas energias se expandam a todos os locais, a todos os hospitais desse planeta que passa por essa expiação coletiva, que esses espíritos todos possam ser também beneficiados através dessas ações amabilíssimas dos benfeitores espirituais encarregados do saneamento desse nosso planeta tão carente de amor, de misericórdia e de justiça por parte de nós, almas encarnadas. Agradecidos ficamos ao Pai por tudo. Agradecidos a todos os amigos dessa cidade, de outras cidades, a todos os grupos que estão compartilhando, prestigiando o nosso trabalho. Que todos recebam essas bênçãos, essas luzes, e que nós possamos juntos, numa só ideia, num só pensamento positivo, vibrarmos por todos aqueles que necessitam muito mais do que nós, como tu nos ensinaste, ó Pai. Fazer ao outro aquilo que queremos que façam conosco. O amor ao próximo infinitamente. Ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, meninos, pela oportunidade de estar com vocês aqui, né? Pela Rosinha, né? Orando por ela, para que ela fique bem. E até a próxima semana, se Deus quiser. E vou dar, se Deus quiser, dar só os últimos recadinhos aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, só um abraço. Muito agradecido a você. Muito agradecido, Flor. Obrigado, Cico. Muito obrigado, Flor. Muito obrigado pela sua participação. Saiu dos bastidores. Deixa de ser uma... Boa noite, gente. Obrigado, Flor. Boa semana a você e a todos, né? E a todos que tenham paz, saúde e cuidado. Continua aí sendo a nossa marca. Boa semana a todos. Até, meninos. Meninos, ficou. Boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês. Né? Quem quiser mandar o nosso recadinho aí para a Rosângela. A gente está com saudade, mas está orando pela sua recuperação. Lembrar também que quarta-feira a gente continua com o estudo da Viagem Espírita, né, de 1862. Se seriam os convidados. Inclusive o Marquinhos, que estava aqui no estudo com a gente, também vai estar lá. Na quinta-feira, o estudo e aplicação do magnetismo espiritual. E no sábado, né, que é o nosso tratamento espiritual, né, até especial em Setembro Amarelo, que é para as pessoas que estão em depressão, tudo, a gente trabalha essa parte, né? Então, obrigada a todos, fiquem com Deus. Rosinha, um beijo, a gente te ama, tá com saudade. E obrigado pela oportunidade, viu, gente? Tchau. Boa noite.